Deixa eu matar um tempo aqui para ficar um pouco mais comprido o vídeo. Vamos criar um contexto aqui antes desse vídeo. A experiência dos dois lutadores. O Francis Ngannou, ele possui 20 lutas no currículo e só dentro do UFC são 14. O Ciryl Gane tem 11 lutas e 8 apenas dentro do UFC. Claro, já é um bocado de lutas, só que são apenas 3 anos praticando MMA e apenas 10 lutas no total até uma disputa de cinturão do maior evento de luta do mundo contra o cara mais temido do momento entre todas as categorias do planeta. E o cara é francês ainda por cima. O que tem a ver ser francês? É porque na França, até 2021, o MMA era proibido, não era permitido realizar eventos dentro do país. Isso só foi quebrado agora em 2021 e inclusive o treinador do Ciryl Gane é um cara que trabalhou muito em prol do esporte na França e foi peça-chave para essa liberação. Então o que eu quero dizer é que o lutador francês, até o momento, ele tinha muita dificuldade de criar uma bagagem de luta dentro do país. E com esse contexto na mesa, nós podemos dizer que o Gane realizou um feito extraordinário, chegando até essa luta em tão pouco tempo e desempenhando um grande combate. E o melhor de tudo, o cara só tem 30 anos. Beleza, agora por que foi importante a gente falar sobre esse contexto? Porque o maior inimigo do Ciryl Gane neste combate foi a sua inexperiência. Não a sua qualidade de luta, nem no chão e muito menos qualquer dificuldade na luta em pé, inclusive contra um matador como o Francis Ngannou, mas sim a sua experiência em passar por certas dificuldades nessa luta que ele ainda não havia experimentado na carreira. E claro, mais uma coisa também dificultou o Gane nessa luta, a evolução tanto física como técnica, principalmente no chão, do campeão Francis Ngannou, que ele utilizou as técnicas com força, tinha que utilizar, mas também com inteligência, com qualidade técnica, e isso fez ele virar a luta e manter o seu cinturão. E agora vamos começar pelo começo, os 2 primeiros rounds. O Gane sempre está em segurança total quando se fala em luta em pé. Ele preenche todos os espaços do octógono, se movimenta como um peso leve e ataca se expondo o mínimo possível. E a movimentação dele merece um destaque à parte, porque um bom professor de luta em pé, ele vai te ensinar isso das primeiras aulas. Só que a gente acaba nunca fazendo isso 100% na luta. Só que o Ciryl Gane segue o beabá certinho. Por exemplo, movimentação para trás, a perna de trás sai primeiro e a da frente acompanha. Assim você está sempre pronto para atacar, mudar de direção ou continuar recuando sem se desequilibrar. Agora, quando a gente se movimenta lateralmente para fora da base, a perna da frente sai primeiro e a de trás acompanha, sem cruzar as pernas. E olha como o Gane fazendo dessa maneira, o tanto de distância que ele consegue cobrir e, se ele quisesse, poderia estancar o movimento e atacar o campeão que ainda estava de lado se recompondo. Então, os jabs, chutes laterais, chutes frontais estavam conectando muito bem, até essa cotovelada reversa. A vantagem na velocidade era toda do Gane e depois de vários chutes frontais e giratórios na barriga, o Gane tentou um giratório alto que funcionou, porque o campeão pensou que fosse baixo, baixou a guarda e deixou o rosto livre. Só que não pegou com tanta precisão, senão poderia até rolar um nocaute. E quando o Gane não tem mais espaço para movimentação, primeiro ele se fecha todinho para não entrar nenhum contragolpe e cair duro igual alguns adversários corajosos do Ngannou. Segunda opção, ele encurta, se aproximando o máximo do campeão para tirar a pressão dos golpes. Veja como ele entra e os golpes passam abertos, sem conectar. E terceira opção, ele ataca as pernas para interromper o ataque do grandão. Uma aula do francês em trocação, em movimentação, em tática de jogo. Primeiro e segundo round garantido para ele. Mas eis que chega o terceiro round e uma luz no fim do túnel se abre para o Francis Ngannou. Que queda, meus amigos! Se eu fosse o juiz dessa luta, somente por essa queda eu daria os 5 rounds para o campeão. Mas com essa queda e o trabalho para se levantar, o Gane gastou muita energia. Eu acho que ele gastou mais energia nesses minutos do que nos 2 primeiros rounds juntos. Olha como ele levanta mais desgastado. E aí o pessoal falando que o Francis estava cansado, com a boca aberta e tal. Mas se a gente pensar nisso, ele estava cansado antes de começar a luta. Antes da apresentação até, porque ele sempre está de boca aberta, repara aí. E outra, fazer o Ciryl Gane, que tem um gás bem acima da média dos pesados, fazer ele cansar desse jeito,
Se o Francis Ngannou também não se desgastasse, teria alguma coisa errada. E além do mais, tem um detalhe importante que a gente não sabia durante a luta, é que o campeão estava com o joelho machucado, então sabendo das suas limitações, ele fez o que pôde em pé. E aí o Francis Ngannou, a partir do terceiro round, encarnou o Daniel Cormier e jogou o Gane para o chão de todas as maneiras. E essas quedas foram lindas. Essa aqui em específico, uma queda de judô, pode ter até debilitado mais ainda o gás do Gane, porque depois disso, ele começou já a lutar numa marcha mais devagar. E nós vamos combinar, né? São 300 quilos caindo em cima da cabeça do Ciryl Gane. Teve essa queda aqui também. Será que ele fez força? Olha a expressão do Gane. O Francis força o Gane a colocar a perna para frente, então o Ngannou pisa atrás, faz a cadeirinha e joga por cima. Foram quedas muito bem aplicadas, muito bem executadas, usando, como eu disse, a sua força, mas também a técnica de maneira correta. E nessa evolução do grappler teve até uma homenagem ao John Jones. Lembra aquela luta contra John Jones e Glover Teixeira, que o catimbeiro Jones torceu o ombro e machucou o Glover? O campeão imitou o movimento, só que com 2 toneladas a mais de força. Ele segurou mão com mão e torceu. O Gane teve sorte nessa porque o Ngannou travou o cotovelo um pouco mais para baixo, então a alavanca não foi tão grande como a do Jones, mas já fez o Ciryl Gane mudar a expressão facial na hora. Ainda assim, não encaixando direito, pode já ter machucado um pouco. Então teve muitas quedas, teve pressão na grade, mas também teve chão. No terceiro round, o campeão estava quase montado, o Ciryl tenta se mexer para sair de baixo, ficou de lado e o Francis Ngannou imediatamente travou seu braço, exatamente como o Khabib gosta de fazer. E com esse braço travado, o Gane só tem 2 opções: ficar de lado ali tomando golpes na cabeça ou virar de costas. Então ele preferiu a segunda opção. Agora eu vou mostrar para vocês em quais momentos da luta aquele contexto inicial da experiência pesou contra o Gane, já que uma boa parte das complicações no chão que o Ciryl Gane passou foi porque ele buscou as finalizações em vez de se defender e tentar voltar em pé onde ele estava dominando. Por exemplo, nessa tentativa de Kimura, o Gane estava defendendo a queda, então ele tira o braço direito de dentro da esgrima para fechar a Kimura. Esse braço, por mais que a posição já estava muito justa, tirar o braço aqui permite que o Ngannou afunde ainda mais a pegada, então o francês toma uma queda. E aqui quando o Ngannou está nas costas, o Gane cresce o olho no joelho, tenta dar uma cambalhota para aplicar uma chave, mas o Ngannou gigante prontamente pesou o quadril e jogou as pernas para trás. Ciryl Gane vai ao chão novamente. E aqui, enquanto o campeão estava sentado, eu acredito que o Gane poderia tentar se levantar ou abandonar a posição para ficar por cima, mas ele ficou tentando ali até que o Ngannou tirasse a perna e conseguisse novamente a vantagem. E tem esse lance aqui que provavelmente é o que definiria o resultado da luta, mais do que tudo. Último round, morto e cansado os dois. Conseguiu uma queda, está por cima, 2 rounds a 2. E aí, o que você faria? Você iria tentar chocar o mundo vencendo por finalização de virada ou você ia se manter por cima na maciota para ganhar conservadoramente? Pois é. O campeão interino tentou chocar o mundo, arriscou, mas não rolou. Puxou para a chave de calcanhar, mas o Francis Ngannou reverte e fica por cima novamente. De qualquer maneira, foi uma luta massa demais e olha que interessante. Em pé, não há Cristo que convença o Ciryl Gane a mudar o seu jogo, a ser mais agressivo, a partir para cima, a tentar um nocaute a todo custo, mas no jiu-jitsu parece que a sua mentalidade é completamente inversa. Parte para cima, vai para a finalização, independente das consequências. Então, depois desse, talvez seja um aprendizado para ele. Vamos acompanhar as próximas lutas desse francês que com certeza ainda vai brilhar muito. Então essa análise foi para conta. Se você gostou, aplica uma queda no like, se inscreve no canal do UFC Brasil e comente aqui embaixo se esse tempo de vídeo tá bom ou tu quer mais.